Olá, tudo bem? Eu sou a professora Daniele e na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre planimetria na área da gramometria, que são os métodos de medição de distância. Vamos lá? Bem, o método direto de medição de distância é o método aplicado quando percorre-se o alinhamento levantado. Então, quando a gente vai fazer algum trabalho topográfico, a gente tem que aplicar métodos para a gente coletar aquilo que a gente quer representar. E é isso que a gente faz em campo. E vários métodos são aplicados para fazer essa coleta de dados. Quando se trata de medidas lineares, a gente pode aplicar o método direto e o método indireto. E nós estamos vendo agora o método direto de distância. Quando a gente aplica o método direto, há necessidade de percorrer o alinhamento estudo para coletar esses dados. Tá? Nós temos aqui equipamentos utilizados, como por exemplo, para coletar esses dados e fazer essas medições diretas de distância. Nós temos aqui a baliza e a trena. A trena, ela serve, para nos dar aí o comprimento da área em estudo, e a baliza, ela nos auxilia aí no estudo da materialização do ponto, tá? Então, se eu quero coletar a medida entre dois pontos, eu utilizo duas balizas para que eu consiga materializar esses dois pontos, ok? Porque se eu fizesse essa medição estendendo a minha trena no chão, se eu tiver uma diferença de nível, essa diferença vai interferir na minha medida de distância. E eu não quero que haja essa interferência, porque em topografia a gente coleta medidas horizontais, considerando aí um plano horizontal. Então a baliza ela vai me auxiliar que essa medida ela não tenha valores diferentes daqueles que são reais. Então eu normalmente utilizo duas balizas e estico a trena, fazendo assim a medição entre dois pontos. Bem, nós vamos direto aqui para o método indireto de medição de distância, porque é o método mais utilizado hoje em dia nos nossos levantamentos, principalmente os aplicados ao georreferenciamento, ok? Esse método é aplicado quando não há necessidade de percorrer um alinhamento. Então, quando eu utilizo outros equipamentos, eu posso ficar estacionada no local onde eu estou, onde eu instalo meu equipamento, e a partir deste equipamento estacionado, eu consigo coletar vários outros pontos, sem que eu precise percorrer esse alinhamento para coletar os dados desses outros pontos, ok? A gente utiliza aí instrumentos ópticos, mecânicos e eletrônicos para fazer essa medição indireta, de distância. Aqui estão alguns exemplos para vocês. Eu tenho aqui o teodolito, que não é tão utilizado hoje, porque é um equipamento mais arcaico. E quando eu utilizo o teodolito, normalmente eu utilizo com a mira para fazer a leitura de fios estadimétricos, para dessa forma calcular a distância por estadimetria. Tá? Hoje em dia, o mais utilizado é a estação total, juntamente com o prisma. Eu tenho aí estações totais que emitem sinais a laser, que vêm direto aqui para o prisma, que devolvem esse sinal aqui e gravam todos os dados da coleta em campo. Então, a estação total ela se mostra muito mais prática, muito mais ágil, A sua manipulação ela é muito simples, Então ela vai trazer aí uma dinâmica muito boa para os nossos trabalhos em topografia e principalmente aí na medição indireta de distância. Temos também a trena a laser, que pode ser manipulada por apenas uma pessoa, mas aí a gente trabalha com trena a laser em levantamentos de áreas bem pequenas, onde não vai ter tanto desnível também, porque isso pode interferir quando eu tenho áreas muito longas. Não que o laser vá sofrer alguma interferência, mas às vezes para uma pessoa somente fazer essa medição com a trena, ela vai encontrar muita dificuldade. Hoje em dia, o mais utilizado, o equipamento e a técnica mais utilizada aí para método indireto de medição de distância é o GNSS, utilizando aí sinais de satélite que nos fornecem os dados, dos nossos pontos topográficos que são coletados em campo, fornecendo aí posicionamento também geodésico. Isso é muito importante, principalmente para o georreferenciamento, onde nós temos a necessidade aí de fazer levantamentos mais ágeis e levantamentos que estejam georreferenciados.
né? Então, nós temos aí o GNSS aplicado nesse estudo aí indireto de medição de distância. Bem, nós temos aqui um exemplo, né, das distâncias que a gente coleta em campo. Então, nós temos aqui dois pontos, ponto A e ponto B. Eles estão afastados por uma distância horizontal e por uma distância inclinada. No exemplo que eu dei agora há pouco, com as balizas, né, quando a gente vai fazer uma medição entre pontos topográficos e a gente utiliza baliza e trena, utilizando o método direto de distância, a gente posiciona as balizas em cima desses pontos, né, e mantém a baliza centralizada, nivelada, para que não haja diferença aí nas medições. E aqui a gente consegue observar como a gente tem a diferença aí entre distância horizontal e distância inclinada. Em topografia, a gente vai trabalhar aí com a distância horizontal, mas a gente também pode coletar dados de distância inclinada, tá? Mas como a gente está focando aqui em planimetria, então nós vamos considerar a distância horizontal. Bem, agora nós vamos ver um exemplo prático de cálculo aí da distância inclinada e da distância horizontal. Então, nós temos aí, para o cálculo da distância inclinada, nós sempre vamos considerar as três coordenadas de um ponto, x, y e z. Já para o cálculo da distância horizontal, a gente considera apenas x e y. Por quê? A coordenada z ela está relacionada à altura. E quando a gente observa esses dois pontos aqui, que são do nosso exemplo, a gente pode ver que há uma diferença de nível, uma diferença de altura entre eles. Então, por isso que quando a gente vai calcular a distância inclinada, a gente vai utilizar aqui a coordenada z também, ok? Então, vamos lá. Considerando os pontos A e B com essas coordenadas aqui, nós vamos calcular tanto a sua distância horizontal quanto a distância inclinada. Então, vamos lá. Para calcular a distância inclinada, a gente faz a substituição das três coordenadas. Então, nós temos aqui x de B menos x de A. Então, nós vamos pegar aqui x de B, 2.800,9 menos x de A, 1.500,5. Vamos fazer essa conta e elevar ao quadrado. Mais y de B menos y de A. Então, nós vamos pegar aqui y de B menos y de A. São os valores que estão substituídos aqui. E vamos somar com a diferença entre as coordenadas em z. Então, nós vamos fazer 114,5 menos 100. E aí a gente faz o cálculo e encontra o valor aí da distância inclinada. Nós encontramos aí uma distância inclinada entre A e B de 1.318,13 metros. Então, temos uma distância inclinada de mais de 1 quilômetro. Ok? Logo, a gente já pode perceber que a distância inclinada ela vai ser sempre maior que a distância horizontal, tá? Antes mesmo da gente calcular, a gente já pode adotar aí essa afirmação. Então, vamos calcular agora a distância horizontal fazendo a substituição e não considerando aí a coordenada z. Por quê? Nós vamos considerar essa distância aqui, né, eliminando a diferença de nível entre os pontos A e B. Então, nós vamos substituir para achar a distância horizontal. 2.800,9 menos 1.500,5 elevado ao quadrado, mais 1.715,5 menos 1.500,5 e esse resultado elevado ao quadrado. Ao final aqui, depois que a gente levar ao quadrado e fizer a soma, a gente vai tirar a raiz quadrada e vai encontrar aí para a distância horizontal 1.318,053. Então, nós podemos observar aí que o valor dessa distância horizontal é menor, né, do que a distância inclinada. Ok? Então, nós vimos aqui os métodos direto e indireto de medição de distância. Muito obrigada, eu te vejo na próxima aula.